Muito boa tarde. Vamos então dar início à segunda sessão deste ciclo de webinars intitulado A Adesão de Portugal à CISG, à Convenção de Viena, sim, à Convenção de Viena mas é a Convenção das Nações Unidas sobre a compra e venda internacional de mercadorias. E eu queria, enfim, em nome da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, em nome do Centro de Investigação Jurídico-Económica, o CIS, dar as boas-vindas, dar início a esta segunda sessão e dar as mais calorosas boas-vindas aos nossos convidados, o Dr. Gustavo Moser e o Dr. Lauro Gama Júnior, e agradecer-lhes profundamente por esta colaboração, por esta participação e por abrilhantarem aqui esta segunda sessão. Eu estou no fundo na dupla veste de moderadora e de oradora, portanto vou fazer aqui as apresentações de cada um dos nossos convidados e das suas intervenções. Depois terei de fazer também uma brevíssima apresentação pessoal. Enfim, de Londres e do Brasil. Suponho, o Dr. Lauro Gama Júnior está no Rio. No Rio de Janeiro, com outras temperaturas, com certeza, mas muito bem-vindos e vamos então dar início. Eu vou começar, enfim, pela ordem das apresentações, tal como está no programa previsto. Nós vamos começar com a intervenção do Dr. Lauro Gama Júnior, que é professor adjunto da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, e que nos vai falar sobre o âmbito material da aplicação da CISG. Vamos utilizar aqui a sigla inglesa, o âmbito de aplicação e as disposições gerais, nomeadamente os artigos 1º a 6º e depois 7º a 13º. O Dr. Lauro Gama Júnior, que é professor adjunto, como disse, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, é bacharel em Direito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mestre em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio, é LLM em Direito Comparado pela McGill, é doutor em Direito Internacional Privado, em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo, pela USP, e é sim professor de Direito Internacional Privado e Arbitragem Comercial Internacional. É também membro da Corte Internacional de Arbitragem e Câmara de Comércio Internacional. É membro do Advisory Council da Convenção de Viena sobre os contratos de compra e venda internacional de mercadorias, a CISG, que hoje vamos aqui falar. Vou aproveitar para apresentar igualmente o nosso outro convidado, o Dr. Gustavo Moser, que é coordenador académico e professor do LLM da Swiss International Law School, com a Bond University da Austrália. O Dr. Gustavo Moser é doutor em Direito Comercial Internacional pela Universidade de Basileia, da Suíça, e trabalhou como consultor jurídico no Centro de Arbitragem e Mediação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual. E atualmente é consultor jurídico da London Court of International Arbitration. O professor Gustavo Moser reúne, enfim, mais de 50 publicações entre enfim, artigos, livros, capítulos de livros nas áreas de propriedade intelectual, direito comercial internacional, compra e venda, direito internacional privado, enfim, e muita experiência no direito dos contratos civis, empresariais e de consumo e nos mecanismos consensuais de resolução de disputas em várias jurisdições ao redor do mundo. Portanto, estamos aqui na presença de ilustríssimos convidados com um currículo impressionante. O Dr. Gustavo Moser vai nos falar sobre os aspectos práticos da aplicação da Convenção de Viena, da CISG, em contratos internacionais.
E ali, mais ou menos, entre uma intervenção e a outra, eu vou dar o meu modesto contributo e vou falar um bocadinho sobre o âmbito de aplicação espacial ou territorial da CISG. O meu nome é Helena Mota e sou professora de Direito Internacional Privado e Direito da Família e das Sucessões aqui na Faculdade de Direito da Universidade do Porto. Enfim, o meu percurso começou ainda no Porto, na licenciatura na Universidade Católica, fiz o meu mestrado em Coimbra, na área das jurídico-civilísticas e depois o doutoramento já no Direito Internacional Privado aqui na Faculdade de Direito da Universidade do Porto. E tenho trabalhado essencialmente no âmbito do Direito Internacional Privado, embora com particular incidência sobre as relações familiares e sucessórias internacionais. De vez em quando tenho esta incursão muito pontual sobre outras matérias e espero estar à altura dos nossos ilustres convidados. E se calhar porque me esqueci logo no início de agradecer, antes de mais, à doutora Mariana Costa por esta oportunidade, essencialmente por esta oportunidade, sendo uma honra estar aqui presente nesta segunda sessão deste ciclo, na companhia do professor Gustavo Moser e do professor Lauro Gama Júnior. E como me cabe esta difícil tarefa de moderar e também ser oradora, eu vou ter de controlar os tempos e, portanto, vou dar de imediato a palavra ao Dr. Lauro Gama Júnior. Temos previsto cerca de 20 minutos para cada uma das intervenções. E naturalmente que eu não me vou beneficiar e, portanto, vou falar até um bocadinho menos do que os nossos convidados para terem esse palco que merecem. E, portanto, iniciando desde já pela ordem de intervenções, Dr. Lauro Gama Júnior, desde o Rio de Janeiro, bem-vindo e tenha a palavra, por favor. Muito obrigado, professora Helena Mota, pela gentil introdução e agradeço também a professora Mariana Costa pelo honroso convite. Evidentemente, eu teria preferido estar no Porto com todos vocês a desfrutar dos encantos da cidade e da hospitalidade dos portuenses. Eu gostaria de, inicialmente, também, em nome do presidente do CSG Advisory Council, desse Conselho Consultivo da CISG, transmitir a todos, e em especial aos amigos da Faculdade de Direito do Porto, os mais sinceros e entusiasmados votos de grande sucesso perante os desafios de interpretação e aplicação da CISG que estão à frente dos operadores do direito portugueses. E também convidar todos vocês a consultar o sítio internet do Conselho e as suas 21 opiniões já publicadas, inclusive em português. A mim, me cabe falar sobre o âmbito material de aplicação da CISG, ou seja, seus artigos 1º a 6º, e também sobre as suas disposições gerais, artigos 7º a 13º. Quando se fala do âmbito material de aplicação da CISG, pergunta-se a que contratos se aplica a convenção e quais as relações e questões dele excluídas. Pois bem, o artigo 1º da CISG diz: a presente convenção aplica-se a contratos de compra e venda internacional de mercadorias entre partes que têm o seu estabelecimento em diferentes estados. Portanto, a convenção se aplica a contratos de compra e venda internacionais e de mercadorias. Portanto, não se aplica a contratos de prestação de serviços, nem de agência, enfim, outros que não sejam de compra e venda, não se aplica a contratos domésticos e tampouco a contratos que versem outros bens que não mercadorias. E quanto a esse ponto, existe alguma discussão sobre o que seja mercadoria.
E a doutrina entende que a definição é residual, segundo o artigo 2º, o artigo 2 da Convenção, mas que a mercadoria deve ser tangível e corpórea. Na era da digitalização, evidentemente, esse tipo de definição causa algum problema, e há também doutrinadores que entendam que tecnologias de software podem ser consideradas como mercadorias, pois podem ser entregues via download ou hardware. A CISG também exclui determinados contratos de compra e venda internacional, aqueles destinados a consumo pessoal ou doméstico, as compras realizadas em leilões, as alienações forçadas de qualquer natureza, compras de ações, dinheiro, títulos de crédito, as compras de embarcações ou aeronaves e, por fim, a compra de eletricidade. Sobre esse último ponto, quer dizer, não se trata de compra de energia, mas de energia elétrica. Então, se trata de compra e venda de petróleo, de gás, isso está coberto pela CISG. Seu artigo 3º trata de contratos de compra e venda de bens por encomenda e contratos mistos. O parágrafo 1º lida com aqueles contratos em que, ou melhor, o parágrafo 1º estabelece que, em regra, a convenção se aplica aos contratos em que o comprador ele encomenda o produto ao vendedor, exceto naqueles casos em que o comprador se compromete a fornecer uma parte essencial dos materiais necessários a esse fabrico. Por quê? Porque se o comprador fornece todos, ou uma parte essencial ou substancial dos materiais, a função do vendedor passa a ser de prestação de serviços e não mais de venda de mercadorias, razão pela qual a CISG, então, não se aplica. Também, o artigo 3º dispõe sobre a não aplicação da CISG, ou afasta a aplicação da CISG, nos chamados contratos de fornecimento de mão de obra e outros serviços. Ou seja, quando o vendedor se compromete de modo muito abrangente a prestar serviços que também poderiam ser objeto de um contrato independente, do tipo instalação da linha de montagem vendida, instalação de divisórios modulares numa parede, montagens de uma parte de fábrica, etc., há que se perquirir se esses serviços não são preponderantes em relação digamos, ao segmento venda do contrato. Se o forem, a CISG se afasta. Se não forem, a CISG se aplica. Portanto, são análises que devem ser feitas casuisticamente, enfim, pelo aplicador da lei. Eu cito ainda a opinião número 4 do Conselho Consultivo, que trata justamente de fornecer diretrizes para uma melhor interpretação do artigo 3º. Em seguida, temos o artigo 4º da Convenção, que é muito importante também. Por quê? O artigo 4º estabelece os limites materiais da Convenção. Ela regula, no contrato de compra e venda, exclusivamente a formação do contrato e direitos e obrigações do vendedor e do comprador. Estabelece também remédios para a violação desses direitos oriundos do contrato. Salvo disposição expressa em contrário na própria Convenção, como ocorre, por exemplo, no artigo 11, que nós veremos adiante, a CISG não se aplica, em especial, a questões relativas à validade do contrato ou de suas disposições ou a qualquer costume ou de qualquer costume internacional. Ou seja, ela não se aplica a questões que versem a invalidade do contrato por incapacidade de uma das partes, pelo fato do objeto do contrato ser ilícito, ou por ter havido algum vício de consentimento, como erro, dolo, coação, etc., ou anulação do contrato por lesão. Também não se aplica aos efeitos do contrato
aos efeitos que o contrato possa produzir sobre a propriedade das mercadorias vendidas. Essa matéria ela deve ser regida pela lei nacional, pelo direito nacional aplicável, segundo as regras de direito internacional privado, onde normalmente vigora aquele princípio da lex rei cite. Chegando ao final desses artigos iniciais, nós temos o artigo 5º da Convenção, que dispõe a não se aplicar à Convenção a responsabilidade do vendedor por morte ou lesões corporais causadas pelas mercadorias a qualquer pessoa. Ou seja, a responsabilidade pelo fato do produto, que, em regra, nos direitos nacionais, é matéria afeta ao direito de proteção do consumidor, não é matéria da CISG. Nada obstante isso, há uma decisão de um tribunal alemão de 1993 que aplicou as regras da Convenção para determinar a reparação de danos oriundos de lesão corporal causada por uma máquina de corte de facas instalada em uma fábrica de móveis russa. De todo modo, a Convenção diz não se aplicar a esse tipo de matéria. Um artigo muito importante é o artigo 6º da Convenção. Em regra, as normas da Convenção de Viena não apresentam caráter imperativo, vale dizer, tem caráter dispositivo. Apenas uma, o artigo 12, que nós veremos adiante, tem caráter imperativo. Todas as demais podem, no caso concreto, ser excluídas pelas partes ou ainda serem modificadas por elas de modo a que se adaptem às exigências específicas de cada tipo de operação econômica pretendida. A exclusão ou modificação da CISG pelas partes pode se verificar expressa ou implicitamente. Há uma opinião do Conselho Consultivo muito importante, a do número 16, exatamente sobre esse ponto, e que estabelece os seguintes critérios de interpretação do artigo 6º. A intenção das partes, ele diz a opinião, a intenção das partes de excluir a CISG deve ser manifestada de acordo com o artigo 8º, que nós veremos mais adiante nas disposições gerais. Tal intenção deve ser claramente manifestada, ou seja, pode ser expressa, mas também tácita, desde que seja clara, seja no momento da celebração do contrato ou em qualquer momento posterior. Em geral, a intenção clara de exclusão deve ser inferida quando as partes tenham feito a exclusão expressa da CISG, quando tenham escolhido a lei de um Estado não contratante, o Reino Unido, por exemplo, ou quando tenham escolhido um estatuto ou código interno expressamente especificado que deslocaria a aplicação da CISG. Por outro lado, ela não deve ser inferida quando, por exemplo, se haja escolhido a lei de um Estado contratante, a lei do Brasil, sem que se tenha mencionado a CISG. De resto, é normal que as partes, quando queiram excluir a CISG, até elejam a lei de um país, lei do Brasil, com exclusão das normas da Convenção e tal. Isso o Dr. Gustavo certamente vai abordar um pouquinho mais adiante. Entrando no âmbito das disposições gerais da CISG, nós temos um artigo fundamental que é o 7º. O parágrafo 1º desse artigo estabelece o norte da interpretação da Convenção pelos julgadores e aplicadores do direito de uma maneira geral. Há que se ter em conta o caráter internacional da CISG, vale dizer, não se há de interpretá-la com os olhos voltados para o seu direito nacional ou para os conceitos do seu direito nacional, mas sim para a neutralidade inerente aos conceitos adotados pela própria CISG,
ou seja, a interpretação autônoma dos seus institutos, um significado derivado da própria convenção. Há que se ter em conta a promoção da uniformidade da sua aplicação, o que implica que o intérprete há de considerar como a CISG é interpretada também em outros, ou pelos judiciários ou tribunais arbitrais, relativamente a outros Estados-partes. Há também compilações de jurisprudência feitas pela Uncitral, o CLAUT, e também bases de dados como Unilex e outras também disponíveis que recolhem jurisprudência sobre a CISG. E tudo levando em conta a boa-fé no comércio internacional. Essa expressão boa-fé no comércio internacional não quer dizer que o princípio da boa-fé, tal como conhecemos no direito brasileiro, no português, no alemão, seja abraçado pela CISG da mesma maneira. Quer dizer, a CISG contém regras que exprimem a proibição do comportamento contraditório, exprimem o princípio da boa-fé, mas não contém um princípio, uma regra geral de boa-fé como os nossos direitos. O parágrafo 2º desta norma visa a colmatação das lacunas internas da CISG, ou seja, toda vez que uma matéria regulada pela Convenção, ou melhor, prevista na Convenção, mas não regulada expressamente por ela surgir, ela deve ser regrada, enfim, com base nos princípios subjacentes à CISG. E, se não houver tais princípios, com base no direito nacional aplicável, segundo as regras de direito internacional privado. Os princípios subjacentes da CISG são o princípio da força obrigatória do contrato, o princípio da boa-fé objetiva, para quem assim entenda, há julgados nesse sentido, o princípio da lealdade negocial, do comportamento, da proibição de comportamento contraditório, o princípio da preservação do contrato. Há quem entenda, e eu me incluo entre eles, que os princípios do NIDROA também refletem princípios subjacentes à Convenção de Viena. Há várias opiniões do Conselho Consultivo da CISG sobre esse tema, as de número 10, 14, 17 e 18, sobre cláusulas de prefixação de perdas e danos, sobre os juros e o artigo 78 da Convenção, sobre as cláusulas de limitação e exclusão de responsabilidade e sobre compensação. As lacunas externas da CISG, ou seja, aquilo que a CISG efetivamente não regula, a meu ver, também devem ser comatadas pelo direito internacional, preferentemente ao nacional, justamente para respeitar o caráter internacional dos contratos regidos pela CISG. Outra regra muito importante é a do artigo 8º, que diz respeito às normas de interpretação da CISG. Nós temos 3 disposições. A primeira, que, comum aos nossos sistemas, dá preferência e prevalência à vontade comum das partes, nada obstante o que elas tenham dito literalmente no contrato. A segunda estabelece uma regra subsidiária de interpretação objetiva do contrato. Nos casos em que a intenção comum das partes não possa ser estabelecida, então o contrato deve ser interpretado segundo o significado que pessoas razoáveis do mesmo tipo das partes teriam atribuído ao contrato nas mesmas circunstâncias. Não se trata de um critério abstrato de razoabilidade, mas sim o entendimento que se poderia razoavelmente esperar de pessoas que tenham, por exemplo, o mesmo conhecimento linguístico, capacitação técnica ou experiência comercial das partes. Por fim, na determinação, seja da intenção das partes ou do sentido que atribuiria ao contrato uma pessoa razoável, deve-se levar em conta todas as circunstâncias relevantes para o caso, dentre as quais figuram as negociações preliminares das partes, as práticas por elas estabelecidas, a conduta das partes subsequente à celebração do contrato,
a natureza e o escopo do contrato, o significado comumente atribuído aos termos e expressões peculiares no meio comercial envolvido e também os usos e costumes. Em seguida, nós temos uma regra no artigo 9º sobre a vinculação ao contrato aos usos e práticas estabelecidos pelas partes. No parágrafo 1º, disse que as partes encontram-se vinculadas por quaisquer usos que tenham acordado, bem como por quaisquer práticas que tenham estabelecido entre si. Aqui não há maior dificuldade, porque essa vinculação decorre da própria liberdade contratual atribuída às partes, ou exercida pelas partes. O parágrafo 2º, todavia, estabelece que, de todo modo, ainda que as partes não tenham acordado a sua sujeição a usos do comércio, esses usos prevalecerão desde que tais usos sejam amplamente conhecidos e regularmente observados pelas pessoas no ramo comercial envolvido e no comércio internacional em geral. Portanto, há uma homenagem, uma deferência aos usos comerciais que, de resto, são entendidos como cláusulas tácitas do contrato em muitos ordenamentos jurídicos nacionais. Temos também o artigo 10º da Convenção, que estabelece regras sobre o que seja estabelecimento, quando o estabelecimento relevante, quando a parte tenha múltiplos estabelecimentos. Esta regra é relevante para efeito de saber-se onde as notificações oriundas de atos do contrato, de fatos do contrato, devam ser entregues, onde a mercadoria deva ser entregue quando não haja algum acordo específico das partes, ou ainda onde o preço deve ser pago quando as partes não tiverem acordado outra norma. Se não se puder determinar o estabelecimento de uma das partes, então o critério subsidiário é da sua residência habitual. A jurisprudência tem entendido que o estabelecimento pode ser definido quando há certa constância e atividade comercial em determinado local, além de pontos de venda e estoque. Encaminhando-me para o meu penúltimo slide, eu trato das disposições dos artigos 11 e 13 da Convenção, que lidam com a liberdade de forma e a definição de escrito, respectivamente. A primeira norma estabelece o princípio segundo a qual a conclusão do contrato e a sua modificação e a sua prova também não se sujeitam a nenhum requisito quanto à forma. Portanto, não há exigência de forma escrita, não há exigência de registro, não há exigência de notarização, etc. Tampouco se exige que o contrato seja aprovado de forma específica. Portanto, admite a própria CISG que o contrato seja aprovado unicamente através da prova oral. E isso pode, por vezes, conflitar com alguma norma imperativa de determinados direitos, razão porque o artigo 12, que veremos por final, ele estabelece uma exceção a esta regra. Define-se escrito de uma maneira funcional. Vocês veem pela literalidade da norma que a Convenção é um instrumento da década de 70, quando ainda existiam telegrama e telex, que não mais existem. E não existia, por outro lado, a internet. Portanto, esse artigo 13º deve ser interpretado de maneira abrangente, de forma a entender como escrito qualquer manifestação que tenha tangibilidade, né? Que possa ser provada ante um operador do direito. Finalmente, eu trato, então, daquela disposição
do artigo 12º, que reconhece que alguns estados consideram ser elemento importante de política pública que os contratos ou suas modificações ou rescisão por acordo sejam feitas por escrito. Então, o artigo 12 da CISG permite que um Estado contratante faça uma declaração quando adira à CISG, nos termos do artigo 96, para impedir a aplicação de qualquer disposição do artigo 11, do artigo 29 ou da parte 2 da Convenção que permita que um contrato de venda ou sua modificação ou rescisão sejam feita por qualquer forma que não seja por escrito. Esse artigo, na verdade, tem uma importância prática diminuta. A CISG hoje tem 94 estados partes e somente 8 deles firmaram ou fizeram essa declaração. Argentina, Armênia, Bielorrússia, Chile, Coreia do Norte, Paraguai, Rússia, Ucrânia e Vietnã. Eu encerro aqui a minha apresentação e gostaria de agradecer a oportunidade e deixo o meu e-mail para qualquer comunicação que os senhores e senhoras desejem fazer. Muito obrigado, professora Helena, muito obrigado, doutor Gustavo, e muito obrigado a todos pela atenção. Muito obrigada, doutora Lauro Gama Júnior, pela sua magnífica apresentação. As questões, de facto, do âmbito material e, naturalmente, depois também espacial, mas destes instrumentos internacionais, e isso acontece também, ao fim e ao cabo, com outras convenções e com também os regulamentos europeus hoje, na medida em que acabam por coincidir e conviver com com a legislação interna de todos os Estados, que neles participam, e portanto é absolutamente crucial saber quando, como é que se aplicam como questão, não questão prévia no seu sentido técnico, mas como primeira questão, e nesse sentido a sua apresentação a apresentação do Sr. Doutor foi perfeitamente clara, com a ajuda também muito importante destas opiniões do Conselho Consultivo, que eu acho que serão de facto muito úteis, e a sua consulta será muito importante para os aplicadores do direito. E porque precisamente estas questões do âmbito de aplicação são preliminares e fundamentais para a compreensão de quando e como se aplicam, neste caso, quando e como se aplica esta convenção. Eu vou, enfim, e compreendam que a minha intervenção venha aqui no meio entre os nossos ilustres convidados, porque vou continuar também para o âmbito da aplicação espacial, e depois darei a palavra ao Dr. Gustavo Bozer para outros aspectos práticos da aplicação da CIS. Vou também compartilhar e, portanto, vou-vos falar um pouco sobre o âmbito da aplicação territorial ou espacial da CISG. Eu confesso que tenho alguma relutância na utilização do termo, estou muitíssimo mais habituada à Convenção de Viena, mas de facto assim fica até mais fácil. E eu vou dividir a minha apresentação, digamos, em 3 partes. A primeira, em que vou referir o problema do âmbito da aplicação espacial ou territorial da CIS segundo as suas regras, e depois, numa segunda e terceira partes, vou tentar fazer um pouco o ponto da situação, dando alguns exemplos entre a realidade que tínhamos em Portugal e a realidade que passaremos a ter com a aplicação da CISG, e, portanto, antes e depois da adesão de Portugal. Vão-me desculpar, mas eu vou ter de reduzir aqui.
A CISG, de facto, surge-nos como uma disciplina substantiva, uniforme, convencional. E esta definição pode parecer assim enfim, muito básica, mas é importante, especialmente para os estudantes que eventualmente nos possam estar a ouvir, porque eu tenho por experiência que há alguma confusão quanto a estes instrumentos legislativos de fonte internacional, especialmente porque a nova realidade dos regulamentos europeus é no sentido de uniformizar as regras de conflitos. E aqui não estamos a falar de uniformização de regras de conflitos, estamos a falar verdadeiramente de uma disciplina substantiva, portanto, de direito material, que será uniforme no sentido em que será a mesma para todos os Estados que aderiram e tem fonte convencional, ou seja, resulta de uma convenção, não resulta, por exemplo, do primado do direito da União Europeia, como é o caso dos regulamentos europeus. E que está talhada, foi pensada para as relações internacionais, ou seja, é um direito internacional especial. E esta uniformização, não só das regras de conflitos, mas aqui indo muito mais longe do que acontece nas convenções de direito dos conflitos, em que vai ao próprio direito aplicável às relações internacionais, neste domínio, constitui, no fundo, como usando aqui a expressão do Dr. Moura Ramos na primeira sessão deste ciclo de webinars, constitui uma internacionalidade, um instrumento internacional a dois níveis. Porquê? Porque é internacional pela sua fonte convencional e porque foi pensada para as relações internacionais e para a compra e venda internacional de mercadorias. E como também referiu o Dr. Moura Ramos, significa uma modernização do direito interno, que passa a ter uma disciplina própria, que é comum aos outros Estados, para as relações comerciais internacionais, que têm, de facto, exigências particulares e peculiares. Esta modernização é de louvar, porque o direito interno, seja ele nacional, seja estrangeiro, que possa ser aplicado às relações internacionais ou aos contratos internacionais por força das regras de conflitos, é insuficiente, porque não foi pensado para essa realidade. E depois provoca sempre insegurança jurídica e forum shopping. No espaço europeu esse forum shopping está minimizado com a aplicação, por exemplo, do regulamento Roma I, mas as relações internacionais não se fazem, não vivem só da lei aplicável como lei de um Estado-membro, podem até, dada a sua aplicação universal, resultar na aplicação da lei de um Estado terceiro e esse Estado terceiro pode aplicar outra lei. Portanto, há sempre esse problema. E, finalmente, porque torna parcialmente, vamos já ver porquê, parcialmente desnecessário o recurso ao sistema conflitual. E, portanto, nesse aspecto, pode ser um bocadinho, enfim, triste para os internacional privatistas que adoram o sistema conflitual, mas, na verdade, o direito internacional privado tem por objeto a regulação das relações privadas internacionais. Ninguém disse que tinha de se passar necessariamente pelo sistema conflitual. Desejavelmente até não passará pelo sistema conflitual, mas por regimes substantivos, materiais, apropriados para esta realidade. Portanto, nós estamos perante um instrumento que vem ditar um regime próprio para o contrato internacional de compra e venda de mercadorias, que e eu vou repetir aqui um bocadinho aquilo que o doutor Lauro Gama Júnior já referiu, nem todos os contratos são os contratos business to business, nem todos os contratos business to business são os de compra e venda, e nem todos os contratos business to business de compra e venda, porque são só os de mercadorias, com aquela precisão que o Dr. Lauro Gama Júnior já nos fez, do que seja neste sentido de mercadorias, e nem todos os contratos business to business ou B2B de compra e venda de mercadorias, só os internacionais, e mesmo assim nem estes. Ou seja, porque a Convenção está delimitada do ponto de vista espacial de uma forma mais restrita,
eu diria, em relação ao conceito de internacionalidade a que estávamos habituados, nomeadamente para efeito da Convenção de Roma, do Regulamento de Roma I, em que a internacionalidade se bastava com qualquer elemento de extraneidade, fosse ele qual fosse, ou pelo menos que fosse relevante para o negócio jurídico. Portanto, poderia ser a nacionalidade, o lugar da celebração, da execução do contrato, os meios de pagamento, as formas de garantia, desde que houvesse um ponto de contacto com outro ordenamento jurídico, através de um destes elementos relevantes, teríamos um contrato internacional nessa definição ampla. Ora, para a Convenção isso não é assim. Para se aplicar, o contrato B2B de compra e venda internacional de mercadorias tem será necessário que as partes tenham estabelecimento em estados diferentes. E a localização desse estabelecimento deve ser cognoscível pelas partes, nos termos do artigo 1º, número 2. Ou seja, nós temos aqui uma noção de internacionalidade de facto mais restrita, que exige o estabelecimento, e não outros pontos de contacto, o estabelecimento com estados diferentes. E quando falamos, naturalmente, em estabelecimento, também aqui não vou querer repetir muito aquilo que o Dr. Lauro Gama Júnior já referiu. Esta noção de estabelecimento, que na versão inglesa corresponde ao place of business, o lugar onde a parte exerce o seu comércio, digamos, o seu negócio. Curiosamente, o Regulamento de Roma I, pelo menos quanto às pessoas coletivas, é mais preciso, porque refere o lugar da administração central, usando aqui a sede efetiva como elemento de determinação da residência habitual, que é o elemento-chave no Regulamento de Roma I, para as pessoas coletivas. Também já vimos que o artigo 10º resolve o problema se as partes tiverem mais do que um estabelecimento. Vamos considerar aquele que tem uma conexão mais estreita com o contrato ou a sua execução, que seja cognoscível pelas partes no momento ou até ao momento da celebração do contrato, e usamos a noção de residência habitual na falta de estabelecimento. Outra característica da SISG, do ponto de vista do seu âmbito de aplicação espacial ou territorial, que é também muito importante, especialmente para quem está muito formatado pelos regulamentos europeus em matéria de direito dos conflitos, que é a sua aplicação universal. Ora, aqui a aplicação não é universal. Tem de existir a ligação do contrato, tem de existir uma ligação do contrato a um Estado contratante. A aplicação aqui da Convenção a um contrato tal como o definimos já, não decorre, mesmo para os tribunais do foro de Estados contratantes, de forma automática. Ou seja, nós podemos dizer que o regime da SISG vai integrar o direito nacional ao lado do regime da compra e venda, que o vai fazer dirigindo-se para o contrato internacional de compra e venda de mercadorias, obviamente, mas a aplicação não decorre automaticamente, como se fosse direito interno. Vamos ter de respeitar uma das duas possibilidades oferecidas pelo artigo 1º, número 1, a linha A. Ou seja, nós vamos aplicar a SISG, o órgão de aplicador do direito, por exemplo, português, vai aplicar a SISG se uma de duas, ou o estabelecimento de ambas as partes se situa em Estados contratantes, e neste caso o órgão de aplicação do direito não necessita, para aplicar a SISG, de recorrer ao seu DIP, ao seu direito dos conflitos, para determinar a lei competente, mesmo sabendo que o contrato é internacional, ou seja, neste caso a SISG aplica-se imediatamente, só que é um imediato que já foi, no fundo, restringido, porque é necessário que ambas as partes tenham o seu estabelecimento, situem-se em Estados contratantes. Quando isso não acontece, o artigo 1º, número 1, a linha B, oferece uma outra possibilidade,
que é a de o próprio DIP do foro, o próprio direito dos conflitos do foro, determinar a aplicação da lei de um Estado contratante. E, portanto, aqui temos a aplicação da SIJ de uma forma mediata ou mediada pelo direito internacional privado. E, portanto, por isso é que eu disse que o abandono do direito dos conflitos era apenas parcial, porque nesta situação, quando não existe, ou nenhuma das partes, ou só mesmo uma delas, tem estabelecimento no Estado contratante, a aplicação no foro da SIJG vai depender do seu próprio direito dos conflitos remeter para a lei do Estado contratante. É quase, eu diria quase, consensual que esta referência pelo DIP à lei do Estado contratante é material. Ou seja, que não implica o reenvio. De qualquer modo, em Portugal, por exemplo, por aplicação quer da Convenção de Roma até 2009, quer do Regulamento de Roma I, a partir daí, o reenvio está excluído. Portanto, digamos que a questão perde um bocadinho o seu sentido. E perguntar-se-á, e o Estado não contratante poderá aplicar a SIJG? Claro que aqui para Portugal, Brasil, não é? Para os nossos interlocutores, mas não para o Reino Unido, e o Dr. Gustavo Moura está em Londres, poderá, e Portugal, como era o caso, enfim, depois falarei um bocadinho mais sobre isso, pode aplicar a SIJG. Poderá, se eventualmente o seu próprio DIP, ou nos termos do seu DIP, for aplicável a lei de um Estado contratante, e nessa ordem jurídica a SIJG é aplicável porque se verifica o seu âmbito de aplicação espacial, por exemplo, por força do artigo 1º, número 1, a linha B. É um pouco discutido se a SIJG aqui não é aplicável independentemente de ser aplicada nesse Estado verdadeiramente, ou seja, se tem que haver aqui alguma espécie de harmonia jurídica, porque entende-se que a SIJG é lex specialis dentro desse ordenamento que é um Estado contratante. Depois voltarei a esta questão. Uma nota que se o Estado fez uma reserva nos termos do artigo 92 da SIJG relativamente à aplicação de uma parte ou partes da Convenção, pode ser a parte 2 ou a parte 3, esse Estado não será tido como Estado contratante para estes efeitos relativamente a tais matérias. Portanto, é a solução do artigo 92, número 2, e, portanto, temos que ver que se é exigível que, nesta última situação do artigo 1º, número 1, linha B, que o DIP remeta para a lei de um Estado contratante, e esse Estado pode não ser considerado contratante porque fez esta reserva, mas do ponto de vista daquela matéria. Depois há outra reserva, que essa é bastante complicada, e, portanto, nós já vimos que, ao fim e ao cabo, esta convenção é exigente do ponto de vista espacial, porque exige que haja uma relevante ligação da situação sub iudice, ou seja, do contrato, com o Estado contratante. Isso acontece, desde logo, ou porque ambas as partes estão estabelecidas em Estados contratantes, ou porque se a própria lei do foro remete para a lei de um Estado contratante, significa que a própria regra de conflitos vive de um elemento de conexão e, portanto, exige, mesmo que seja uma conexão subjetiva, por escolha de lei. Mas temos aqui a possibilidade de reserva de aplicação, nos termos do artigo 95, desta possibilidade do artigo 1º, número 1, a linha B. Ora, o Estado contratante que fizer esta reserva só aplicará a SIJG aos contratos celebrados entre partes estabelecidas em Estados contratantes, ou seja, só aplica a SIJG nos termos do artigo 1º, número 1, a linha A, não aplicará nos termos da linha B. É o caso dos Estados Unidos e da China, entre outros. Ora, esta reserva não é muito bem explicada, ou não é, enfim, discute-se muito da bondade desta reserva. O objetivo parece que foi permitir, no caso em que pelo menos uma das partes não tenha estabelecimento num Estado contratante, permitir ao Estado contratante do foro que aplique a sua própria lei, e não a SIJG, portanto aplica a sua lei interna, se o seu próprio DIP remeter para a lei do foro. Claro que isto depois pode convocar problemas noutras situações. É que se isto foi pensado só para esta hipótese, então vão-se descartar outras hipóteses. A hipótese deste DIP não remeter para o foro, mas remeter
para a lei do Estado contratante, ou o inverso, se um Estado contratante que não fez a reserva remete para a lei de um Estado contratante que fez a reserva. Portanto, se o do foro não fez, quando remetendo para o Estado que fez, ou vice-versa. E há aqui enfim, alguma divergência contra isto. Quanto à exclusão da aplicação da SISG nos termos do artigo 6º, também já nos referiu o professor Lauro Gama Júnior, de facto, enfim, se há a escolha da lei de um Estado não contratante, ainda assim há dúvidas, como referiu, essa referência não sendo expressa e, portanto, pode resultar das partes terem escolhido como lei aplicável ao contrato a lei de um Estado não contratante. Parece que se referir às normas, ao direito interno desse Estado, poderá ser assim. Mas a dúvida maior surge se as partes escolheram a lei de um Estado contratante, ao terem escolhido essa lei, se há exclusão tácita da SISG. E aqui a jurisprudência é dissonante. Os casos referidos no cloud, o número 92 e o número 125, são opostos. Por exemplo, no caso do 125, ao contrário do 92, o Tribunal entendeu que a escolha da lei alemã, a escolha pelas partes da lei alemã, incluiria a SISG, uma vez que ela é parte da lei alemã, mas de fonte internacional convencional. Mas, no outro caso, entendeu-se que, ao escolher a lei de um Estado, está a escolher-se a lei interna e não a SISG, apesar desse Estado ser um Estado contratante, enfim. E a escolha da SISG como lex contractus é possível? Ou seja, se as partes escolherem a SISG para regular o seu contrato, especialmente a SISG, isto pode ser relevante se não tiverem estabelecimento em Estados contratantes, ou os critérios de aplicação espacial não tiverem sido cumpridos. Qual é o significado desta escolha? Aqui, entre autonomia conflitual e referência material, parece haver uma certa coincidência de opiniões, no sentido de que é uma mera referência material. O Regulamento Roma I, por exemplo, só pode incidir, a escolha de lei só pode incidir sobre um ordenamento estadual ou local, não sobre um regime convencional. E, portanto, o que pode haver é uma incorporação de regras escolhidas em regimes jurídicos estrangeiros ou convencionais, no caso a SISG, como uma referência material, nos termos do artigo 3º, portanto, não derrogando as normas imperativas da lei aplicável ao contrato, nomeadamente a lei da residência habitual do vendedor, nos termos do artigo 4º do Regulamento Roma I. Portanto, a escolha da SISG como lex contratos é meramente material. O que é que acontecia em Portugal antes de aderirmos da adesão à SISG? Vou dar só alguns exemplos. Vamos supor que a lei do foro é a lei portuguesa, o estabelecimento do comprador situa-se em Portugal e do vendedor em Espanha, que a ação é proposta pelo vendedor contra o comprador junto de tribunais portugueses. Os tribunais portugueses são, em primeiro lugar, competentes internacionalmente, nos termos do Regulamento Bruxelas 1 bis. A ação foi proposta contra o comprador em Portugal, nos termos do artigo 4º, e nos termos do DIP português era aplicável, portanto, Portugal não aderiu não tinha aderido à SISG, mas nos termos do DIP português era aplicável a lei espanhola, onde a lei da residência habitual do vendedor, nos termos do artigo 4º, ou até porque as partes tinham escolhido a lei espanhola nos termos do artigo 3º. Ora, na ordem jurídica espanhola vigora a SISG. A questão que se pode colocar neste caso, em que Portugal não era Estado contratante, será que em Espanha a SISG seria nesse caso aplicada? Ou seja, a SISG faz parte da ordem jurídica espanhola como direito material especial, mas será que em Espanha era efetivamente aplicada a SISG? Neste caso era, porque embora uma das partes, o comprador, tivesse estabelecimento em Portugal, que não era Estado contratante, por força precisamente do artigo 1º, a linha B,
Na medida em que o DIP espanhol, que é o Regulamento Roma I, remetia para a lei espanhola, a SISG seria aplicável em Espanha, de onde incorporava a lei espanhola para efeitos de remissão do DIP português. Portanto, nesta situação, em Portugal, poder-se-ia aplicar de facto a SISG, porque o nosso direito dos conflitos, não por força da Convenção, obviamente, Portugal não tinha aderido, mas porque o nosso DIP resultava na aplicação da lei do Estado contratante e nessa ordem jurídica a SISG era aplicável. A dúvida que pode haver é se o DIP desta L2, não vamos considerar a Espanha, porque a Espanha já vimos que determinava a aplicação da própria lei espanhola, e como Estado contratante, mas se o DIP da L2 mandasse aplicar a lei portuguesa, por exemplo, uma vez que, não estando verificado o âmbito espacial da SISG, nem mesmo pelo artigo 1º, número 1, linha B, as suas regras não seriam aplicáveis em L2. Ou seja, ao caso aplicar-se a L2, mas não as regras da SISG, ainda que L2 fosse um Estado contratante, porque nestes casos não há harmonia jurídica. Ou seja, Portugal é um Estado não contratante, ou era um Estado não contratante, mandava aplicar uma determinada lei de um Estado contratante, cujo DIP mandava aplicar a lei portuguesa, logo não aplicava a SISG, porque a hipótese do número 1 do artigo 1º da linha B não se consumava. Ora, há quem defenda que a aplicação da SISG como lex specialis, como eu tinha referido, na ordem jurídica espanhola, e alguma jurisprudência confirmava esta aplicação. Os casos números 4, 46, 98 que vi no Cloud, referiam situações em que na Alemanha, os Países Baixos naquela altura não eram, à época, não eram Estados contratantes e em que precisamente remetiam para a lei de um Estado contratante, que era a lei italiana, e mesmo sabendo e nem sequer referiam o facto de a lei italiana aplicar a SISG ou não aplicar a SISG, o que interessava é que Itália era um Estado contratante. E finalmente, o que é que... Acho que estou mais ou menos em tempo, não quero beneficiar, não quero estar aqui em causa própria, de beneficiar do tempo de moderadora, mas o que é que vai acontecer ou o que é que a partir de agora pode suceder? Se o comprador tem estabelecimento em Portugal e o vendedor tem estabelecimento em Espanha, ou vice-versa, a aplicação da SISG pelo Tribunal Português é imediata, porque estamos no âmbito do artigo 1º, número 1, a linha A. Se as partes escolheram a lei inglesa, considerando um direito interno, considerando que há escolha tácita, não sendo o Reino Unido um Estado contratante, pode considerar-se que houve exclusão tácita da aplicação da SISG, mas isso, de facto, temos que consultar o artigo 6º e a interpretação do artigo 6º para afirmar essa exclusão. Se o Tribunal Português for o Tribunal do Foro, mas não corresponder ao Estado onde qualquer das partes está estabelecida, porque a sua competência resulta, por exemplo, do lugar do cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 7º do Regulamento Bruxelas 1 bis, ou até de um pacto de jurisdição, a SISG é aplicável se o vendedor tiver estabelecimento em Espanha e o comprador em França, nos mesmos termos. Artigo 1º, número 1, a linha A. Porque ambas as partes têm estabelecimentos em Estados contratantes. Ou seja, Portugal não tem que ser o lugar do estabelecimento de uma das partes, como é evidente, pode ser o Tribunal do Foro, pode ser competente internacionalmente por outro motivo. No entanto, o que interessa é que na situação sub iudice, neste contrato, as partes contratantes têm estabelecimento em Estados contratantes. Se o Tribunal Português é competente e o comprador tem estabelecimento em Portugal, mas o vendedor no Reino Unido, aqui já não poderemos aplicar a SISG. Porque nos termos do Regulamento Roma I, a lei aplicável, não havendo ter havido escolha, é a lei do Reino Unido, que é um Estado não contratante. Aqui, a linha B não nos serve para aplicar a SISG. Nesse mesmo caso, se a lei escolhida for a lei espanhola ou o vendedor se situar em Portugal, apesar do comprador se situar no Reino Unido, já é aplicável a SISG, nos termos do artigo 1º, número 1, linha B, uma vez que a lei aplicável, segundo o DIP do Foro, é a lei de um Estado contratante, ou Espanha ou Portugal, consoante considerarmos escolha de lei ou a localização do estabelecimento do vendedor. Portanto, de alguma forma, nós podemos dizer que, se é verdade que antes não estava absolutamente excluída a hipótese de
se aplicar a SISG pelos tribunais portugueses através do seu próprio DIP, agora as possibilidades são muito mais amplas e, portanto, obviamente, o estudo e a análise da Convenção de Viena é crucial para os operadores de direito. Muito obrigada pela paciência que tiveram em ouvir-me e dou já de imediato a palavra ao Dr. Gustavo Moser, que nos vai falar sobre aspectos práticos da aplicação da SISG em contratos internacionais. Tenha a palavra, Sr. Doutor. Obrigado, professora Helena. Saudação especial a todos os presentes. Temos uma numerosa audiência e vamos mantê-la. Professor, especial agradecimento à professora Mariana Fontes da Costa pelo gentil convite que me foi formulado e um prazer compor o painel com os professores Lauro Gama e a professora Helena Mota. Muito bem, eu tratarei hoje dos aspectos práticos da aplicação da Convenção de Viena em contratos internacionais. Alguns aspectos já foram abordados pelo professor Lauro Gama e pela professora Helena Mota, mas eu vou trazer alguns outros elementos, e em particular alguns casos práticos que a gente pode discutir. Infelizmente, no ambiente virtual agora aqui, a gente não vai conseguir fazer um diálogo, mas vai servir de reflexão. Muito bem. O plano de apresentação, então, âmbito espacial, aqui, como queremos chamar o campo, a esfera de aplicação espacial da Convenção, e casos práticos. Então, que servir um pouco muito mais para reflexão da nossa audiência virtual. Muito bem, então, passando ao âmbito de aplicação, eu vou fazer uma distinção que reputo bastante relevante entre justiça estatal, como a convenção é aplicada perante cortes estatais, e arbitragem. Né? Então, iniciando justiça estatal. Então, a aplicação autônoma da convenção, a professora Helena Mota muito bem abordou os casos em que há uma aplicação autônoma. Eu vou fazer apenas um pequeno resumo aqui para que fique muito claro. Então, as partes contratantes estão localizadas em estados que a ratificaram, né? O julgador que enfrenta o caso, ele não desempenha um exercício laborioso de busca à lei, né? Ele faz uma constatação de que os estados, de que as partes localizadas em estados contratantes ratificaram a Convenção de Viena e não desempenha todo exercício de busca pela lei aplicável. Agora, um ponto interessante para se atentar aqui é o ato de ratificação e trâmites legais internos de cada estado, para que o instrumento seja devidamente incorporado à lei doméstica. Eu chamo especial atenção ao artigo 100 da Convenção de Viena, que trata da vigência, né, da Convenção de Viena. Então, um elemento importante para se ter em mente, o ato de ratificação e eventuais outros trâmites que o Estado ratificante exigir. A aplicação da Convenção via regras de conflito de lei, que é o artigo 1º, parágrafo 1º, a linha B. A aplicação da Convenção, quando o exercício de busca da lei aplicável pelo julgador apontar ou resultar na lei de um Estado contratante, né? Então, a segunda hipótese, que também a professora Helena Mota muito bem abordou. Agora, essa aplicação, essa hipótese do artigo 1b, ela é cerceada, de certo modo, quando o Estado ratificante promoveu uma reserva, né? Por exemplo, a reserva da linha B do artigo 1, parágrafo 1º, que é facultada aos Estados contratantes, conforme o artigo 95 da Convenção. Então, é preciso atenção a esse aspecto também. Aqui eu faço um pequeno exercício, uma tabela ilustrativa
para que nós possamos compreender um pouquinho como o artigo 95 interage com outras leis, outros estados ratificantes. Então, temos aí no primeiro exemplo, da esquerda para a direita da tela, o primeiro exemplo é Estados Unidos, que é um estado contratante que fez a reserva do artigo 95. Então, uma parte é a parte A proveniente dos Estados Unidos, uma parte B proveniente do Reino Unido, que não é um estado contratante da convenção, e a lei do contrato, vamos hipotetizar que a lei do contrato estabelece a lei da França, quer dizer, existe a provisão da lei francesa, que é um estado contratante. Aí fica a questão, seria aplicável à convenção? Me parece que não. Agora, um outro exemplo, uma parte italiana, que a Itália é um estado que não fez a reserva do artigo 95, com uma parte proveniente, de novo, do Reino Unido, e, para usarmos o mesmo exemplo, a lei francesa, que, de novo, é um estado contratante da convenção, e aí a pergunta, seria a convenção aplicável? E a resposta é sim, a lei doméstica da França inclui a convenção de Viena em seu ordenamento jurídico. Muito bem, um outro aspecto que me parece bastante relevante abordarmos também é a escolha das partes, né? Então, temos aí um outro elemento em que, teoricamente, a convenção pode vir a ser aplicada por escolha das partes. Uma cláusula de lei aplicável pactuada no contrato. Aqui eu faço uma ressalva, que já foi também comentada pelos expositores que me antecederam. Uma vez incorporada ao ordenamento jurídico do Estado contratante, a convenção torna-se lei doméstica. Acho importante a gente colocar bem claro esse ponto. Ampla liberdade contratual nem sempre é consagrada, né? Então, nem sempre é possível, nem sempre uma corte estatal vai observar uma cláusula de lei aplicável, né? Por várias razões. Então, pode haver uma interação negativa, uma colisão com outros regimes normativos domésticos, potencial violação de ordem pública, etc. Então, outros princípios que possam cercear a liberdade contratual para se eleger a convenção como a lei aplicável ao contrato. E a interpretação da cláusula e sua aplicação se dará pelo juiz estatal. Muito bem. Agora, a segunda parte desse primeiro ponto, a arbitragem. Então, no âmbito da arbitragem, na esfera de arbitragem, nós temos a escolha das partes, a cláusula de lei que faz expressa referência à convenção, né? Ou uma lei de Estado contratante, e aí nós veremos em breve exemplos em que há expressa menção à convenção em contratos ou expressa exclusão da Convenção de Viena. Aqui eu faço uma nova ressalva, que já foi feita também no âmbito da justiça estatal, de que o ordenamento jurídico, uma vez incorporando a convenção torna-se lei doméstica. Um outro aspecto bastante relevante, me parece aqui, é a iniciativa do tribunal arbitral. Então, vamos imaginar que o contrato tem uma omissão das partes, que pode ter sido deliberada, intencional ou inadvertente quanto à aplicação ou à cláusula de lei aplicável. Temos, então, a prerrogativa do tribunal arbitral, né, que vai ser dependente ou sujeita ao acordo das partes, ao regulamento de arbitragem aplicável, as suas disposições e a extensão de seus poderes, e a lei da sede da arbitragem. Então, aí são variáveis que vão interagir e autorizar o tribunal a que esclareça o ponto relativo à omissão no contrato. Esse ponto também foi mencionado pela professora Helena. A convenção, e o tribunal tem essa prerrogativa, pode entender que a convenção é uma expressão da lei adequada ao contrato.
né? Ou é a materialização de um regime jurídico neutro que deve regular o contrato, e um contrato aqui, voltando ao que colocamos antes, há uma omissão quanto à cláusula de lei aplicável, né? Então, o tribunal vai ser chamado a aplicar a lei, e aí pode concluir que a convenção expressa, ou a convenção materializa a lei mais adequada a esse contrato. Quando houver também uma imprecisão na cláusula, então podemos pensar numa omissão deliberada ou inadvertente, podemos também pensar numa imprecisão, uma cláusula que apresente certo defeito ou uma imprecisão. O tribunal também pode vir a aplicar, e aqui eu coloco também que, ao fazê-lo, o tribunal não está vinculado aos artigos 1, primeiro A, ou a linha A ou a linha B, mas assim pode fazê-lo para formar o seu livre convencimento de que a convenção efetivamente foi eleita de forma tácita ou não, ou que expressa a lei adequada a esse contrato, né? Ou que é uma expressão de um regime jurídico neutro e particularmente afeito a esse contrato. Muito bem, agora, casos práticos. Então, brevemente, eu vou abordar alguns casos, e obviamente que vai ser mais para reflexão, pois não vamos ter a dialética aqui. Eu faço só um parênteses aqui. Os casos foram extraídos desse livro, que foi recentemente publicado, tem um pouco mais de um mês. Tem eu sou um dos coautores. O site tem o sítio de rede eletrônica está logo abaixo, e o livro reúne mais de 80 casos práticos, não apenas quanto à Convenção de Viena, mas existe um capítulo especial que foi de onde eu extraí alguns exercícios que vamos ver em seguida. Muito bem, antes de chegarmos aos exercícios, e aqui eu remeto ao que o professor Lauro Gama abordou em sua exposição, como a Convenção de Viena é vista na prática, na redação de contratos. Como usualmente você tem uma cláusula que incorpora a convenção, né? E aí podemos pensar em uma cláusula com esta redação, né? Ou temos também uma cláusula que exclui, e aqui a gente fala do opt-in and opt-out, né? A exclusão, vejam que aqui o contrato, no segundo exemplo, que é um contrato, uma cláusula em que há a sua exclusão, o contrato será governado pelas leis de um país X, né? E a expressa exclusão da Convenção de Viena de 1980, né? Então, esse é um modelo aí de como se dá na prática. São, evidentemente, exemplos extraídos da prática. Muito bem. Passando, então, ao primeiro caso prático, eu coloco aqui, vou deixar na tela um pouco para que a audiência consiga compreender e visualizar. É um pouco extenso o texto. De todo modo, vou resumir rapidamente. Então, temos um vendedor na Indonésia e um comprador na Arábia Saudita negociando um contrato de carvão de madeira. E aí temos elementos interessantes. O armazenamento dessa commodity se dará no Timor-Leste, né? No armazém, no depósito do vendedor, né? De lá, a mercadoria vai ser despachada para o porto do Bahrein, onde o comprador mantém o seu depósito e muitos outros negócios. Vejam que o exercício nos informa que a Indonésia e a Arábia Saudita não são signatários da Convenção de Viena.
ok? Agora, fica a questão, na ausência de uma cláusula, na ausência de uma lei ou algum tratado internacional que governe ou que regule essa transação, quais são as leis ou a lei que será utilizada para interpretar esse contrato numa eventual disputa? Bom, imagino que os colegas e a audiência devem ter imediatamente, intuitivamente, pensado na alternativa A e na alternativa C, né? Pois vamos estar tentados a selecionar as duas leis do vendedor e a do comprador. Agora, a verdade é que é um cenário de muitos nuances aqui e pode vir a ser aplicada a lei do Bahrein, por exemplo, que é um Estado contratante, por diversas variáveis, incluindo, e aí voltando às discussões anteriores, as regras de conexão. Aqui o exercício não oferece não limita, e aí o livro oferece outras variáveis quanto a isso, mas aqui não se tem notícia de que há uma arbitragem, né? Então a gente parte aí do pressuposto que que isso seria numa corte judicial, numa corte estatal, decidido. E aí a gente pode pensar em regras de conexão, a gente pode pensar no local de entrega da mercadoria ou da commodity, pode-se também pensar no local de execução do contrato e onde se daria essa execução. Então, há uma série de variáveis. Eu coloco esse exercício, um dos exercícios iniciais do nosso livro, para hipotetizar. E claro que, num ambiente em que existe a dialética, a gente poderia conversar de forma muito mais profícua também. De todo modo, fica aqui a reflexão para a nossa audiência. Agora, passando para um outro exercício, que me parece também bastante relevante para a nossa discussão de hoje, uma negociação de contrato. Aqui temos uma parte contratante na Venezuela, né, um vendedor e um comprador no Vietnã. A venda de querosene, existe uma minuta do contrato de compra e venda, deve ser finalizado em breve. As partes já acordaram que as cortes de Hanoi, no Vietnã, vão decidir qualquer disputa, então existe uma cláusula de eleição de foro, mas não houve ainda, o exercício informa que não houve um acordo quanto à lei aplicável, né? Então, essa é a primeira introdução. Aí o exercício 2.8 nos informa que as partes assinaram o contrato em 2019 e que a cláusula de lei aplicável remete às leis da República Bolivariana da Venezuela, né? Aqui temos duas informações importantes, uma que a Venezuela assinou a convenção em 1981 e a outra que o Vietnã ratificou a convenção sem reservas em 2015. E aí eu coloco a pergunta para a nossa audiência: qual seria a lei aplicável neste caso? Eu vou deixar mais alguns segundos para que os colegas reflitam um pouco sobre esse cenário. Eu faço só uma pequena ressalva aqui, que a Venezuela assinou a convenção em 1981, mas não a ratificou, de modo que aí a alternativa correta seria a alternativa A, né, e a convenção não seria aplicada. Então, novamente, eu acho importante se ter bem claro a ratificação da convenção e a exaustão dos seus trâmites legais internos do país ratificante, para que se não enfrente dificuldades de sua vigência numa eventual disputa, tanto na justiça estatal, quanto mesmo também na arbitragem, se for o caso. Por fim, eu deixo mais um último caso aqui para discussão. Me parece também bastante interessante,
sob várias perspectivas aqui também, se você pensar como um julgador, né, como um julgador que enfrenta essa cláusula, quais seriam os próximos passos. Nesse exercício em particular, você é o advogado, né, você é um consultor jurídico que deve demonstrar, ou, enfim, fazer um arrazoado das dificuldades que eventualmente você, ou a parte que você está assistindo, vai enfrentar se decidir por adotar essa cláusula. Vejam que o exercício nos informa que existe essa negociação em andamento entre um vendedor espanhol e um comprador turco, a compra e venda, a venda de peixe salgado. A minuta do contrato refere às regras, o regulamento de arbitragem da Uncitral, e a cláusula de lei aplicável fala em direito internacional privado, né? Aí fica a grande questão, quais são as dificuldades que você visualizaria neste cenário. Obviamente que esse é um exercício bastante interessante para uma dialogada, mas eu coloco aqui, e já também me encaminhando para o final da minha exposição, eu deixo aqui alguns comentários para que a audiência também possa refletir sobre esses pontos. Então, veja que não há elementos materiais conectados a qualquer ordenamento jurídico, né? Então, vamos verificar novamente, um contrato regulado ou de acordo com o direito internacional privado, né? Então, não há elementos materiais conectados, os árbitros não estão circunscritos ou adstritos a regras de direito internacional privado, da forma como julgadores, juízes estatais o estão, né? O regulamento de arbitragem, via de regra, vai autorizar o árbitro a determinar a lei aplicável, e essa determinação ela vai ser baseada em critérios, algumas variáveis. Então, aqui eu coloco a nacionalidade das partes, né? Então, aqui temos uma parte na Espanha, outra na Turquia, o local de celebração, a execução do contrato, mesmo a sede da arbitragem, são elementos que vão auxiliar o árbitro a determinar a lei aplicável, né? E fica também, como foi colocado no exercício, essa é uma minuta. Então, eu encerraria que recomenda-se não adotar a redação da cláusula tal como proposta, né? Então, mas sim que seja melhor discutida e aí que seja determinada a lei que melhor reflita essa negociação. Eu faço, então, aqui o agradecimento de novo, uma honra fazer parte do painel. Agradeço de novo a professora Mariana pelo convite e deixo aqui, fico à disposição para eventuais questionamentos da audiência. Muito obrigado. Muito obrigada pela sua interessantíssima exposição, os casos práticos, verdadeiros casos práticos, com alguma adequação à realidade. E o que eu espero, enfim, de facto muito, é pena não podermos ter aqui o diálogo que seria normal numa sessão presencial, mas enfim, já devemos pelo menos ficarmos contentes por podermos fazer isto na situação em que estamos. De qualquer forma, eu espero que isto seja o início de uma bonita colaboração, no sentido em que seria muito bom desenvolver esta questão, a análise deste instrumento e para alguma coisa mais pormenorizada e que pudesse contar com uma assistência que pudesse também intervir e dialogar. Fica como ideia, fica como convite a ambos para juntos fazermos qualquer coisa na Faculdade de Direito da Universidade do Porto e no SIJ, e desenvolver aqui
esta e outras matérias das relações privadas internacionais, seja por aplicação de sistemas conflituais, seja por aplicação deste tipo de instrumentos, no fundo o objetivo é esse, e nós vivemos num mundo global e, portanto, não carece de justificação a importância das relações privadas internacionais. Portanto, eu não sei se a doutora Mariana chegará a intervir, mas penso que tem o papel de dar por encerrada esta sessão, e mais uma vez agradecendo a vossa participação, que tornou possível de facto um momento muito importante e muito enriquecedor da nossa vida, da vida científica e académica. E desejar a todos os participantes, temos 227 participantes, um número assinalável, desejar a todos uma continuação de bom dia, de fim de dia, de boa noite, e muito, mais uma vez obrigada.